A primeira dela, entender o seu público. A segunda, caprichar no visual do alimento. A terceira, entender sobre fotografia. Percebe que nessas duas a gente nem entrou na foto. Agora na terceira, começa, tá? Pessoal, quem aqui... A gente tem algum fotógrafo profissional de alimentos aqui? Alguém aqui? Puta, eu sou fotógrafo profissional de alimentos. Alguém é? Inclusive eu vou dar aula amanhã num curso de fotografia de comida. Cara, tem uma coisa que eu quero que vocês entendam, tá? Quando eu tô falando de entender sobre fotografia, isso é importante porque a partir do momento que você entende a técnica da fotografia, você consegue extrair o melhor do equipamento que você tem. E tem muita gente que fala, para estudar fotografia eu preciso comprar uma câmera. Nossa, deixa eu comprar a melhor câmera para estudar fotografia. Cara, é justamente o oposto. Primeiro você estuda o caceta da fotografia para depois entender a técnica e conseguir extrair o melhor resultado, tá? Então, assim, você vai entender sobre fotografia porque são os conceitos da fotografia que vão deixar a sua foto bonita. Por isso que eu falo, o resultado de uma foto de comida bonita não está apegado ao equipamento que você tem, e sim à técnica que você usa. E os alunos aqui podem falar, cara, não muda muito quando você começa a entender sobre luz. Você fala, cara, a luz muda completamente minha foto. Por exemplo, eu estou nesse vídeo aqui. Eu não acendi a luz da sala e vim dar um vídeo. Eu tenho uma luz aqui desse lado, que cria uma sombra desse, que gera um volume na minha cabeça, eu fico parecendo meio 3D aqui, eu não fico com uma luz chapada, parecendo que você tirou uma foto de flash de mim. Então, isso são conceitos da fotografia, que se aplicam aos vídeos também. A mesma luz da foto, você utiliza o mesmo conceito de iluminação de uma fotografia, você usa para um vídeo, que você usa para fazer um stories, que você usa para isso, que você usa para aquilo, e você consegue falar diversos formatos, tá? Ó, o Edu até falando, eu fotografo com o Xiaomi Redmi 9T. Você não precisa ter um iPhone Master Blaster, você não precisa ter o Samsung de 12 câmeras, você não precisa ter o Motorola Edge que pode cair na água em 20 metros de profundidade. Você pode ter o celular que você tem hoje e conseguir o melhor resultado com ele. Por isso que eu coloquei logo no início da aula, você vai fazer o seu melhor com aquilo que você tem de melhor. E você vai ser surpreendido com os resultados. Eu garanto disso, tá? Garanto isso para você. Depois de entender a fotografia, quais são os conceitos de ângulo, de luz, de foco, sabe, desfocar o fundo da foto, saber o que é mais importante, como compor. Aí você vai entender o quarto elemento. O quarto passo, a quarta etapa do crescimento se chama não, é você entender que existe essa parada aqui, ó, que inclusive eu ponho uma placa aqui. Cara, eu tenho uma placa aqui com esse nome. Então eu quero que você dê valor para isso que eu estou mostrando para você, porque esse foi o meu grande diferencial na rede social e vai ser o seu também, tá? Por quê? A rede social hoje, você pega o Instagram, por exemplo. O Instagram tem 70 milhões de brasileiros conectados, mais de 70 milhões de brasileiros ativos na ferramenta, tá? O mercado da gastronomia, o conteúdo gastronômico, culinário, esse segmento, se não me engano, eu posso estar falando besteira agora, eu vou conferir isso, mas se não me engano está em terceiro lugar. Ele perde para fofoca, ele perde para saúde e beleza, e aí vem a comida, tá? Então a gente tem meme, fofoca, piada, a gente tem saúde e beleza, e aí a gente vem com culinária e gastronomia. A gente está falando de uma parada poderosa e gigantesca. É um dos maiores mercados digitais que a gente tem. Só que você tem que entender que você não está sozinho nessa parada. Se o mercado é grande, tem mais gente jogando. Então, como é que você faz para se destacar? Sendo diferente, fazendo melhor, saindo do básico, saindo do óbvio. E aí a gente chega no food styling, que a gente chama, eu e os meus alunos, a gente chama do quê? O que é o food styling? Food styling, pessoal, é a arte de gerar desejo. Exatamente. Food styling, a arte de gerar desejo. Eu não vou explicar ao pé da letra, eu sei que a palavra é chata de falar, mas é food styling, a arte de gerar desejo. É isso que você vai fazer com essa arte. A partir daqui,
você começa a dar um salto. As suas imagens de comida, elas ficam diferenciadas. A sua panqueca deixa de ser uma panqueca comum. O seu bolo deixa de ser um bolo qualquer. O seu hambúrguer passa a ser o hambúrguer. O seu café passa a ser o café. Por quê? Porque você aprende a despertar desejo. É a arte de gerar desejo. Ao vivo. E aí a gente vai para o quinto elemento. Cara, qual que é a quinta etapa do crescimento? São 6. A gente está na quinta. Eu vou recapitular. A primeira delas, entender o comportamento das pessoas no Instagram, para você se encontrar e encontrar o seu público. A segunda, entender o visual do alimento, como que você pode deixar ele mais interessante usando cor, textura e contraste. O terceiro, entender sobre fotografia. Você sabe que a luz, que as técnicas da fotografia vão fazer você ter uma melhor imagem independente do equipamento que você tenha. Tem um amigo meu que se chama Alexandre Borges e tem uma frase muito legal que ele deixa no Instagram dele, tá? Que é, o que faz a foto é o fotógrafo e não o equipamento, alguma coisa nesse sentido. Depois eu vou deixar com vocês que essa frase de impacto é muito boa, tá? Mas é mais ou menos nesse sentido. O que faz a foto é o fotógrafo, não a câmera. O quarto, entender que existe o food styling. E o quinto, aqui vem uma coisa que às vezes não é óbvia para muita gente. E principalmente fotógrafos, se a gente tem às vezes... Eu sei que tem um monte de fotógrafos que deram uma parada no tempo, principalmente nessa questão de pandemia, tá? Depois que veio a pandemia, porque falar, pandemia já passou. Passou, mas a gente está enfrentando o pior da pandemia, que é o pós-pandemia, é toda essa crise que foi deixada, que é agora o que a gente precisa enfrentar. E muita gente parou no tempo. Muita gente deixou de se atualizar, o mercado se atualizou, o mercado mudou e muita gente ficou parada no passado. Vocês precisam entender é que é necessário você unir tudo isso que eu te passei até agora para um formato digital, que é onde o cliente está, é onde o ser humano está, porque o mundo digital hoje ele já é mais frequentado do que o mundo físico. Então, não adianta você pensar... Eu lembro que outro dia eu fiz alguma postagem no Instagram, falando do celular, cara, eu tiro foto com o celular, e aqui isso fica incrível, a foto profissional, não sei das quantas. Aí alguém comentou, falou assim, legal, quero ver fazer um outdoor com fotinha de celular. Aí eu fiquei pensando, falei, cara, 2021, a pessoa quer fazer um outdoor, ela quer, tipo, contratar um fotógrafo, tirar uma foto, imprimir uma parada gigantesca para pôr na beira de uma estrada. Cara, São Paulo é proibido outdoor, por exemplo. Você não pode pôr outdoor em São Paulo. Não permite, a lei não permite. Aí você vai pôr na beira de uma estrada, um outdoor ali. Provavelmente vai estar o seu outdoor e o da Cuecas Lupo do lado. Aí você vai lá, põe o seu outdoor, e aí você gastou uma nota para aquilo, você está pagando o aluguel do outdoor, vão passar, sei lá, 200 mil pessoas no dia para lá, enquanto a gente está falando que a gente tem 70 milhões de pessoas, de brasileiros aqui no Instagram. Cara, eu olhei aquilo, eu não sabia se eu dava risada, se eu respondia tentando educar a pessoa, se eu respondia tentando, puxa, olha, você precisa ver uma parada que eu acho que você não viu, você precisa sair desse looping que você tá. Eu fiquei preocupado até com esse comentário. Aí eu falei, deixa eu educar as pessoas, né? Falar, cara, o mercado digital tá em alta. Então, tudo que você for produzir é pensado no digital. Se você tem um restaurante, você vai produzir uma foto de comida, você tem que pensar aonde vai a tua foto. É no aplicativo do Rappi? Que tamanho que é? Que formato que é? É no aplicativo do iFood? Que tamanho que é? Que formato que é? Eu vou postar no Stories? Que formato que é? Que tamanho que é? Eu vou fazer um vídeo de Reels? Para onde que ele vai? É na vertical? É na horizontal? E aí você vai adaptando, porque a partir do momento que você aprende a técnica, você já sabe fazer uma foto de comida, você já sabe compor um cenário de uma foto, você sabe deixar ela visualmente bonita, e você já tem a técnica para capturar uma imagem. Você só precisa adaptar isso para o digital, para extrair o máximo de potencial que você tem nas suas mãos. Sem gastar mais tempo. Não é que você vai criar do zero outra parada. O mais difícil você já tem. É só multiplicar os formatos agora. É conteúdo a roda, é infinito. A partir do momento que você sabe fazer o básico, você pode criar reels, pode criar stories, pode criar carrossel, pode criar vídeo, pode... O que for. Se quiser fazer outdoor, você faz, mas eu não aconselho. Então, unir tudo isso e adaptar para o digital, isso é foda.
O sexto passo é como a rede enxerga o meu conteúdo. Vamos recapitular. O primeiro passo era você entender o comportamento das pessoas no Instagram. O sexto passo é você tentar entender o comportamento do Instagram em relação às suas fotos. Você percebe como você não só tem que entender o ser humano, mas a máquina também? Você tem que entender o robozinho. Se você não souber o que é essa parada desse algoritmo, o algoritmo, você lembra quando por exemplo, quando a gente era criança tinha o tal do bicho papão, né? Eu acho que cada um tem uma imagem diferente do que é o bicho papão. Bicho papão para umas pessoas tem tentáculos, para outra é tipo um lobo, para outras é tipo um negócio, uma mancha escura, uma sombra, alguma coisa desse tipo. O algoritmo é mais ou menos a mesma coisa. As pessoas enxergam o algoritmo de várias formas diferentes. Pode ser do bem, pode ser do mal, mas eu quero entender eu quero que você entenda que o algoritmo, ele tá do teu lado, tá? Ele tá aqui para te ajudar. Só que você tem que ajudar ele a te ajudar. Parece meio confuso, mas como é que você vai fazer isso? Você vai fazer isso entendendo o seu conteúdo, como ele performa na rede. Isso faz parte do trabalho do criador. Como a rede enxerga o meu conteúdo? Alguém aqui tem mania de ver os números das publicações? Tipo, como é que foi minha publicação? Quantos compartilhamentos teve? Quantos salvamentos teve? Quantos comentários? Alguém tem mania de ver isso? Alguém faz dessa forma?